Peço que abram as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1, e faremos uma leitura de todo o capítulo do livro de Jó. O texto começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito? Eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei.
O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O tema do nosso sermão de hoje é: a quem Deus prova? Vem de fato em forma de pergunta. A quem Deus prova? Você já se deve ter perguntado por que de tantas provações? Você cristão, irmãos, de repente procura viver uma vida normal, lendo a Bíblia, orando, indo para a casa do Senhor, evangelizando, contribuindo para a obra de Deus, apesar de não estar completamente satisfeito, contente com a sua qualidade de vida espiritual, quando comparado a outros. Afinal de contas, é isso que nós, servos do Senhor, esperamos: uma vida equilibrada, uma vida abençoada, uma vida tranquila. Mas, como que de repente, seus projetos profissionais, sua família, sua saúde, tudo isso começa a desmoronar. E a grande pergunta é: o que fazer quando a provação vem por meio de uma depressão, de uma perca que nos leva e parece esmagar o nosso ânimo, nos trazendo um desgosto, um descontentamento, para alguns uma desistência, um desejo de desistir da própria vida. Por que somos provados? Por que sofremos? A quem Deus prova? Eu diria que não existe uma pessoa melhor para responder a essa pergunta que Jó, o servo do Senhor. Deus permitiu que Jó fosse provado em 3 áreas da vida que são consideradas as mais importantes para o ser humano: seus bens, sua família e sua saúde. Não necessariamente nesta ordem, mas Deus o permitiu. Deus provou Jó nessas áreas: seus bens, sua família, sua saúde. O texto diz que Jó perdeu tudo. Como entender a soberania de Deus em meio ao sofrimento? A quem Deus prova? O que tinha Jó de tão especial para que Deus o permitisse passar por esta provação, por este sofrimento? O reverendo Ernest Mayer, em sua obra O Homem no Teatro de Deus, em nossa leitura, ele nos ajuda a ver, irmãos, a providência de Deus no sofrimento, no tempo, na história e nas próprias circunstâncias da vida ao qual nós nos deparamos. Mas eu creio que isso ainda não é o bastante para responder a nossa grande pergunta. A pergunta de a quem Deus prova. Quem são esses especiais que são provados por Deus? Veja, diferentemente da carta de Tiago, que fala sobre para que serve a provação, aqui a pergunta é: a quem Deus prova? Assim sendo, eu quero chamar a sua atenção para o texto lido e encontrarmos nesse texto, no mínimo, dois motivos pelo qual os servos do Senhor são provados. Em primeiro lugar,
Deus só prova os seus servos íntegros. Deus só prova aqueles que são seus servos e vivem uma vida íntegra na sua presença. São homens fiéis a Ele. O nosso texto começa colocando Jó em uma posição de destaque. É assim que nós encontramos. Ou seja, ele era um homem íntegro e reto, e essa identificação de Jó é apresentado em um cenário geográfico para dizer que naquela terra havia um homem, um servo do Senhor, íntegro. Esse homem era Jó. Por isso o texto começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Mas o que precede, ou melhor dizendo, a integridade de Jó, a sua vida como servo do Senhor. O texto diz que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, mas este homem era servo do Senhor. Note que quando o Senhor fala a Satanás, ele diz: viste o meu servo Jó. Jó era um homem íntegro. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como Jó, como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O que isto quer dizer? O que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que Jó não era somente um homem moralmente correto e aceito no seu convívio social, mas, sobretudo, ele era servo do Senhor. E um homem fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Era um homem que ouvia a voz de Deus. Aqui é usado a mesma expressão para Tiago. Tiago, na abertura da sua carta, ele fala sobre os benefícios das provações. E ele fala aos seus irmãos que estavam passando por adversidade. E a expressão que ele usa lá é: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo do Senhor. Tiago usa essa expressão para evidenciar quem ele era. Ele era servo do Senhor Jesus Cristo. Eu diria que a aprovação da fé está, irmãos, para o servo do Senhor, como o fogo está para a purificação do ouro. Servos de Deus são provados. Servos de Deus passam por sofrimento, por adversidade. Mas servos de Deus, homens íntegros, não são desprezados, não são esquecidos pelo Senhor. O reverendo Daniel Santos, em sua obra sobre o livro de Jó, que tem por título Integridade apesar de tudo, ele ressalta que naquele tempo não era comum apresentar alguém com base apenas no que era dito sobre sua raiz genealógica, mas ressalta que não é isso que vemos em Jó, mas sim uma ênfase quanto ao seu testemunho. Jó era um servo íntegro e reto diante do Senhor. A vida de Jó testificava de quem era Deus e a quem ele servia, ou seja, ele servia ao Senhor. Quem são os provados? São os servos íntegros. Pastor, qual a importância de saber quem são os provados?
Os que passam por provações, qual a importância de saber disso? A importância de saber disso é que o Deus soberano a quem esse serve o sustenta, está no controle de toda a sua situação, o seu sofrimento, as suas provações. E que aqueles que estão passando por provações, certamente estão na dependência e buscam viver na dependência do Senhor. Aqui fica claro que Deus não prova homens que não sejam seus servos e por Ele capacitados para a provação. Não sei em que estágio você se encontra quanto às suas provações. Se você está com um problema familiar, não sei se na sua família, na sua vida financeira, não sei se vai bem ou mal, não sei qual que é a área que tem afetado a sua vida. Não sei a intensidade do seu sofrimento, da sua dor, o que as percas têm causado a você, assim como causou no servo do Senhor, Jó. Só sei de uma coisa, de que Deus, na sua providência, não o deixou e não o deixará sozinho. E que nenhuma de suas provações, por mais que lhe pareça impossível de passar por ela, você a vencerá para a glória de Deus. Acredite. Jó teve esta experiência, e a experiência de Jó em meio ao sofrimento, em meio às provações, se deu a certeza de que Jó não estava só. Os amigos de Jó não foram capazes de o ajudar a entender aquela situação, mas o Senhor estava levando Jó para uma compreensão real de quem era Jó e quem era o Senhor. Deus soberano. Jó foi provado porque ele era servo íntegro diante do Senhor. Ele teve um testemunho a dar. Jó, irmãos, estava mediante o sofrimento e a provação porque foi essa a vontade de Deus para a vida dele. Certamente que nós não entendemos, mas nós entendemos sim que há um propósito real no sofrimento, nas provações, e entendemos que se estamos sendo provados é porque somos servos do Senhor e temos buscado uma vida de integridade na sua presença. Via de regra, a relação entre a provação e o culto é algo real. Note que a queixa de Satanás, antes de Satanás se apresentar, Jó, a sua família, viviam em culto, eles eram servos do Senhor, os seus filhos serviam ao Senhor. O texto diz que Jó apresentava-se diante do Senhor, eles cultuavam, eles eram servos, era um homem. Jó foi homem íntegro diante de Deus. Acima de qualquer provação, acima de qualquer sofrimento, continue sendo um servo fiel e íntegro ao Senhor. Ele é Deus, Ele é soberano. Acredite, você não está sozinho. Em primeiro lugar, Deus prova os seus servos que exerce fidelidade e integridade. A aprovação é para aqueles que são servos do Senhor, porque a aprovação pressupõe a própria provação de Deus. Quando Deus prova os seus servos, é porque o Senhor está trazendo eles a uma realidade da qual só o Senhor pode mostrar, pode
está trazendo aos seus corações. Acima de tudo, continue sendo servo íntegro ao soberano Deus a quem você serve. Em segundo lugar, Deus prova homens tementes a Ele. Deus prova servos íntegros. A aprovação de Jó se deu por ele ser servo íntegro ao Senhor. A aprovação de Deus também se dá porque Deus prova homens tementes, homens que temem ao Senhor. Mas o que é ser um homem temente a Deus? Vez ou outra encontramos esses termos, onde olhamos para algumas pessoas dizendo desse jeito: olha, o fulano não é crente, mas ela é temente. Não é esse temor propriamente dito. Temor aqui não é o fato de saber que Deus existe, mas temor aqui traz uma ideia diferenciada. Temer ao Senhor é admirá-lo de forma amorosa, reverente e submissa. O salmista fala sobre o temor do Senhor, dizendo: arrepia-me a carne com temor a ti e temo os teus juízos. É alguém que olha para o Senhor e busca apresentar-se diante do Senhor em reverência, em adoração, sabendo que Deus requer isso do mesmo. O temor é a maneira correta de alguém se aproximar de Deus com reverência e respeito. Esse temor é puro e permanece eternamente, conforme o Salmo 19, verso 9. Diferente de um homem que não teme a Deus, Jó era alguém atemorizado pelo terror da santidade de Deus. Eis a razão pela qual esse mesmo Jó levantava-se pela calada da noite, pela madrugada, e ia até o Senhor e apresentava, oferecia holocausto em favor de sua família. Jó temia a Deus. Sabe qual a certeza de que a sua provação, de que você passará por esta provação? Sabe o que se deve à certeza de que você chegará do outro lado? É exatamente isso. Você teme ao Senhor, você confia a sua vida ao Senhor, você confia o seu futuro ao Senhor. Jó foi assim, Jó agiu assim. O rei Davi escreve que no coração do ímpio não há temor de Deus, lá no Salmo 31. O ímpio não tem a verdadeira fé que dá origem ao temor do Senhor, em resposta à sua revelação como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. E como tal merece ser reconhecido e glorificado. Jó olha para o seu problema, para as suas adversidades, mesmo sendo tomado pelo medo, pela angústia, por tudo aquilo que tinha sobrevindo à sua vida. Jó tem uma consciência de que Deus é Senhor. Não é à toa que ele diz: no saí do ventre da minha mãe, no retornarei. Irmãos, uma consciência tomada pelo temor a Deus, nos faz olhar e só conseguir ver a graça, a misericórdia, o poder aterrorizador do nosso Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. A frase, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme o Salmo 111, verso 10.
Aqui transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como Criador, Senhor e Redentor é o ponto de partida regulador e normativo do verdadeiro conhecimento de Deus. Você que diz conhecer ao Senhor, você que diz amar ao Senhor, você que diz temer ao Senhor, você precisa reconhecê-lo como Criador, como Redentor, como Senhor de toda a realidade. Jó é alguém consciente desse temor, desse conhecimento. Ele sabia que a sua vida de culto a Deus estava associada a uma vida de temor, de testemunho. Por isso a expressão usada, desvia-se do mal, o que pode ser traduzido por desviar-se do que é desagradável a Deus. Jó, assim como eu e você, temos um adversário. Teve o seu adversário. E acredite, se tem alguém que não está contente com a sua vida de temor a Deus, com a sua vida de servo, este alguém é Satanás. Ele de fato tem o seu ministério e ele quer destruir o seu ânimo, os seus sonhos, os seus projetos. Um servo temente não é capaz de buscar resposta para o seu sofrimento que não seja no próprio Deus. E Jó fez isso. O sofrimento pôde ter, de fato, afetado as emoções e até a racionalidade de Jó nos seus questionamentos, mas o mesmo não deixou de ser servo, íntegro e temente a Deus. Os servos do Senhor não veem o seu sofrimento, suas provações, como que sendo um castigo de Deus, mas sim um meio pelo qual o Senhor, na sua graça, quis se revelar de uma forma graciosa, assim como se revelou a Jó. Não há lugar melhor para estar quando estamos sofrendo, sendo provados, que não seja na presença do Todo-Poderoso. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar quando o luto nos toma. Não há lugar melhor para estar quando a crise familiar vem sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Não há lugar melhor para estar quando o desemprego bate à nossa porta. Não há lugar melhor para estar quando a enfermidade vem sobre nós. Não há lugar melhor para estar. Você está sofrendo? Você está sendo provado? Talvez a sua palavra seja: pastor, não aguento mais. Eu não suporto mais tanta dor, tanta perca. Em nome de Jesus. Você é servo do Senhor íntegro. Você teme a Deus, corra para os braços do Senhor. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar quando a crise bate à nossa porta. Se você não conseguiu ter paz, se você tem tido dificuldade de lidar com as suas crises, com o seu sofrimento, com as suas adversidades, eu quero convidar você no dia de hoje a correr para o Senhor. Você é servo. Deus só prova os servos. Deus só prova homens tementes, porque na provação, aí nós olhamos para Tiago, há um propósito, há uma finalidade, mas Deus só prova os seus servos. Eu quero concluir lhe fazendo algumas perguntas. Você consegue entender que o sofrimento e as provações que têm vindo sobre você
também os remete à providência de Deus como meio pelo qual Ele usa para revelar-se a você. Você consegue entender isso? Você consegue compreender de que todo este ambiente que Deus tem permitido você viver é para assim Ele se revelar a você? Você que diz conhecer a Deus, você que diz já está no estágio da sua vida espiritual acima, num padrão muito elevado, você já se deu conta disso? De que Deus, na sua graça, quer que saia de você a mesma declaração de Jó, lá no final do livro, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Glória a Deus! Como é bom saber que as minhas provações e os meus sofrimentos não são para a minha destruição, mas se deve ao fato de eu servir ao Senhor e buscar uma vida de integridade, de temer a sua palavra, de temer ao seu nome, por meio de um prestar culto a Ele, e saber que o meu fim será assim de vitória, de vitória, de vitória. Você tem sido ou é capaz de olhar para o seu sofrimento e fazer tal afirmação? Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi essa a declaração de Jó. Jó que teve tudo, e Jó que perdeu tudo. O mesmo Jó, aquele Jó lá do início, agora ele tem uma perspectiva diferente de como Deus age e o Deus a quem ele serve. Por isso tal declaração: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo contemplar, eu consigo deslumbrar da tua grandeza. Não é à toa que quando o Senhor fala com Jó, o Senhor diz: Jó, onde tu estavas quando eu criei os monstros marinhos? Ah, Jó! Em nome de Jesus, você tem sido provado porque você é servo. Você é servo do Senhor. E talvez a pergunta seja: pastor, o que Deus queria que fosse observado de fato no sofrimento, por meio do sofrimento de Jó? Ou seja, se Jó era servo, Jó era temente a Deus, o que o Senhor esperava? Bom, de acordo com a narrativa, era de que naquela terra não havia um homem semelhante a ele. Servo íntegro e temente a Deus. Pois do resto, acredite, Deus não mudou com seu servo Jó. Ele continuou sendo Deus. Assim como também não mudará independente das crises, independente dos sofrimentos, independente das provações que venham sobre mim e sobre você, Deus não mudou e não mudará. Mas uma coisa certa: eu mudarei, eu serei, você será renovado para a glória do nome dele. Não desista, permaneça sendo servo íntegro e temente ao seu Senhor. Deus o abençoe, que o Senhor encoraje a olhar para a experiência do seu servo Jó e entender que Deus é soberano e que se o Senhor o tem provado é porque você é servo.
Se o Senhor o tem provado, é porque você tem temido a sua vida a Ele. Você tem confiado a sua vida a Ele, você tem prestado culto a Ele. Que o Senhor o abençoe. Que não seja o sofrimento a distanciar você de Deus, mas que seja sim o sofrimento para testificar de quem Deus é sobre a sua vida e de quem você é, a quem você serve, de quem você é como servo. Que Deus o abençoe, que Deus o anime, que Deus o encoraje a enfrentar todas as suas lutas, todo o seu sofrimento como servo, fiel, íntegro e que teme a Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Estamos chegando ao termo do nosso culto e eu quero orar pela sua vida, pedindo que Deus possa o abençoar, enriquecer você destas verdades bíblicas e que você possa ser alguém que compreende tudo quanto Deus tem falado ao vosso coração. Deus ilumine a sua vida, o seu coração, em meio a tudo aquilo que você tem passado. Quero orar com você e por você. Você que está sofrendo, você que está em luta, você que está em prova, que Deus possa, no dia de hoje, animá-lo, encorajá-lo a você continuar sendo servo, vivendo como servo, fiel a Ele. Oremos. Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a compreender e a entender que temos um testemunho a dar mesmo em meio ao sofrimento. E que o Senhor tem nos provado, porque sim, Pai, somos os Teus servos. Temos buscado uma vida de fidelidade, de integridade ao Senhor. Tememos, ó Pai, ao Senhor. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, ajude, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Aqueles que estão passando por luta, por adversidade, aqueles que têm tido percas, ó Pai, percas na família, aqueles que têm sido tomados, ó Deus, pelo sofrimento, angústia, medo, sentimento, às vezes até de abandono, de esquecimento. Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, estes amados, em nome de Jesus. Fortalece os Teus servos, Senhor, que assim como Jó, eles possam chegar lá na frente e declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Mas em nome de Jesus, os anime, os encoraje, os sustente, Pai, que eles possam continuar fiéis à Tua palavra, que eles possam ser, ó Pai, de fato, servos do Senhor, em nome de Jesus, e confiarem toda a sua vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Pai. Nos dá uma semana abençoada, nos guarde debaixo da Tua poderosa mão. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, cada família que nos assiste, que tem nos acompanhado e que tem sentido a necessidade de serem alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que têm nos acompanhado por meio deste canal. Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua bênção sobre cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua bênção em Cristo. Amém. E agora, amados, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós e com todos vós permaneçam, para todos sempre. Amém.